queridas mulheres, hoje nós vamos falar mais um capítulo desse livro de Juízes, da qual estamos estudando. E hoje, de maneira particular, o capítulo 13. E eu vou falar para você, né? Do capítulo 13 até o finalzinho dele, conta a história deste cara maravilhoso. Tem desenho dele, tem filme dele. Ele teve até um episódio do Chapolin, porque o cara é muito top, muito top. Só que se for analisar situações da vida dele, que eu digo, dá para fazer uma formação aí em 30 dias, de tanto conteúdo que tem. Se você acha isso interessante, já escreve aqui no canal. Então faça, Elisandra, que eu trago para vocês. Mas primeiro, peraí. Primeiro de tudo, vamos falar sobre ele, depois você vê se é útil uma coisa dessa ou não. Vamos lá. Quem é que você está falando, Elisandra? Estou falando sobre Sansão. Sansão. Lá no capítulo 13, eu estou aqui com a minha Bíblia Jerusalém, a que eu uso para estudos, né? Que eu já comentei com vocês por que eu amo tanto esta Bíblia. Lá no capítulo 13, né, já fala sobre o anúncio do nascimento de Sansão. O que acontece? Os pais dele eles eram muito simples, do campo, simples, né? Não tinha muitos bens, mas desde a geração, do ventre materno, antes dele ser concebido, Deus já tinha trilhado o seu caminho. Alguém interessante para se pensar e que parece com quem? Com Nossa Senhora até, né? Até parece com Nossa Senhora, que foi escolhida no ventre materno, né? E tantos outros, né? Que nós vemos disso, Samuel, e aí vai por diante. Pois bem, vamos lá. Sansão, a mãe dele e os pais dele, a mãe dele era estéril. E um anjo apareceu para a mãe dele e falou: você vai ter um filho. Só que tem um porém, esse filho vai ser um filho consagrado a Deus. E aí dá algumas diretrizes para este filho. Essas diretrizes já começam aqui a falar para nós. Nos dá a graça de entendermos o que é os sacramentos na igreja e os ritos sacramentais, os gestos sacramentais e até os objetos sacramentais. Por que eu estou falando isso? Porque para nós católicos andamos com uma cruz, com um terço, com a Bíblia, nós temos os sacramentos. E tudo isto ajuda a nossa pessoa, ao nosso emocional, ao nosso físico, ao nosso moral, a nossa ética, as nossas virtudes. Tudo isto ajuda. Por quê? Porque o anjo, quando fala para a mãe de Sansão que ela vai ter um filho, né? E esse filho, ele será consagrado a Deus, o cabelo dele não poderá ser cortado. E isto vai ser a força dele. Isto é real, aconteceu. A força de Sansão vinha pelo cabelo. Mas por quê? Porque naquela época tinha uma turma, vou falar deste jeito, né? Tinha uma turma chamada Nazareu. O que é essa turma aí de nazareus? São pessoas, homens, consagrados a Deus, que não cortavam o cabelo. Era o quê? É um rito, é um símbolo, é um objeto. Não que é lá que está 100% da força, mas do que aquilo que significa. E aí no proceder, lá na frente, já fala lá na frente, Dalila, uma das mulheres que ele casa,
Umas porque ele casa mais de uma, naquela época isso era permitido, né? Uma das mulheres que ele casa, Dalila, ela é dos fariseus. Lembra dos fariseus lá que nós vimos que oprimia o povo de Deus? Pois bem, mas Deus já planejava esse casamento dele para com uma faristeia. E ela acaba enrolando ele lá e conseguindo cortar o cabelo dele, descobrindo que a força dele vinha disso. E ele cortou o cabelo, a força dele acabou-se. Mas voltando, vamos pegar com calma, porque é muito top, como eu falei. Tem muito conteúdo aí. Muitos. E esses conteúdos dá para se fazer uma formação em tanto. Mas nós vamos aqui no livro de Juízes falar deste juiz aqui que se tornou juiz. Ele não era, ele se tornou. Por quê? Porque pela força dele, a essa consagração a Deus. Pois bem, esse Sansão foi concebido, nascido, o pai e a mãe teve a graça de lidar com ele, com tudo aquilo que o anjo indicou, e naquilo que o anjo indicou, ele foi consagrado a Deus, nesse sentido como Nazareu, o cabelo não era cortado, de hipótese alguma, e ele se apaixonou por uma mulher. Foi a primeira mulher que ele se apaixonou e que ele queria casar. Chamou seu pai e foi até a família dessa mulher para pedir em casamento. Ela era também da tribo dos fariseus, né? Mas aí foi. E o que acontece? O pai tenta convencer que não, mas o filho quer por aí os dois. E indo para lá, para conversar com o pai da mulher, que Sansão queria casar, ele encontra um leão. Teve um momento que ele acabou ficando para trás da turma de viagem e ele encontra um leão que veio atacá-lo. Ele, sem intimidá-lo, abraçou o leão, matou o leão como se fosse uma faca amolada de açougueiro. Picou o leão inteirinho, matou o leão. Isso com a força de seu braço, sem nenhuma arma. Ele achava aquilo estranho porque não entendia a quantidade de força que ele tinha. Mas ao seu crescimento e também os pais ensinando a ele aquilo que, como consagrado a Deus, a força dele vinha do Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo pairava sobre ele e aí vinha a força dele. Este homem, Sansão, casou com uma mulher, só que o casamento se dá em vários dias naquela época, né? Para nós, hoje em dia, o casamento é tipo assim, se dá na lua de mel, né? Vou passar minha lua de mel. Tem gente que nem passa, mas passa, gente, porque é o período do casamento que se dá muitos dias. Ok. A festa de casamento, no caso, né? Aí, o que aconteceu? Esse homem foi lutar para outro lugar, o pai da noiva acabou passando a noiva para outra pessoa, ficou irado com ele porque o Sansão colocou uma charada no meio da festa e esta charada eles se pensaram, estão zoando conosco porque somos fariseus e esse povo de Deus aí não tem nada com nada. Na briga entre eles, desentendimento, o sogro colocou a mulher dele, já casado, para outra mulher. Quando ele volta na casa para buscar, a mulher dele está com outro, ele fala, então casa com a outra irmã. Um rolo danado. Mas tudo isso era plano de Deus para que a salvação de Deus para aquele povo que era oprimido pelos fariseus acabasse. Na verdade, isso durou muito tempo, até no período lá de Davi, né?
Que o Davi fica virado. Como que vocês ficam de boa, os fariseus aí zoando com o nosso Deus? Né? Aí, nessa história de Sansão, veio o casamento de Sansão, toda essa situação que eu falei. O casamento está lá no capítulo 14. Né? O enigma de Sansão, que é a charada que ele põe no casamento. Né? Sansão incendeia as searas dos fariseus, onde ele caça a briga. O episódio das partes de Gaza. E aí, olha só que interessante, né? Por tudo aquilo que nós vemos da situação de Sansão. Sansão, nesse período, né, aqui do capítulo 16, ele já tinha casado com Dalila. E Dalila, como ela era uma faristeia, ela ficava nesse sentido. Qual é a sua força? Fala pra mim. Se vocês me prender com uma corda seca, a minha força se acaba, fica igual a qualquer homem. Aí os fariseus iam lá, fazia isso, e ela falava, você está mentindo para mim, essas cordas não tirou sua força. E ela ficava perguntando, insistindo e perguntando, até que ele falou, a minha força está no cabelo. Sou consagrado a Deus, sou um nazareu e minha força está no cabelo. E aí é onde nós vemos que a nossa fragilidade, nós contarmos para qualquer um. Mas era a esposa dele, ela falava, não tem esse segredo entre nós. Sim, ok, maravilha. Só que tem um porém aí. O porém que eu digo aí é o seguinte, eu falei a respeito da vida sacramental, da vida dos pequenos sinais, dos sacramentos, dos símbolos que nos dá força, né? Aquilo que nós temos na Igreja Católica, o nosso amor pela cruz, pelo terço, pela palavra, pela Sagrada Escritura. Isso tudo nos dá força espiritualmente a vivermos situações do nosso corpo e da nossa alma, das emoções. E sair dizendo aleatoriamente, só por dizer, só porque o outro tem curiosidade, só porque o outro precisa saber, acho que precisa saber, isso nos afeta e muito. Aquilo que é sacramental a você, guarda as 7 chaves, faz parte da sua força em Deus. Pois bem, este homem ficou nesse vai e vem, o povo quis matar ele, até pegar ele e tudo mais, pegou, prendeu, tirou os olhos dele, pegou porque a Dalila cortou o cabelo e conseguiu pegar, tirou os olhos dele, ele foi preso, só que ali na cadeia ele começou a pensar, perdi a minha força, a força estava no cabelo, aonde vinha o Espírito Santo em mim. Ele viveu como se fosse um retiro né, espiritual, porque ele começou, o cabelo foi voltando a crescer, e a força dele foi voltando, e ele começou a força dele foi voltando, e ele foi compreendendo tudo aquilo que Deus estava conduzindo ele. E ali ele fez o quê? Olha só que interessante. Conta-se que ele, depois dos casamentos, depois de acabar com os fariseus, acabar no sentido de a opressão, o povo tinha ele como juiz, sim, né, tinha ele como juiz. Só que aí, depois que ele foi preso, né, ele percebeu que ele precisava dar a vida para poder acabar com tudo que, né, toda a opressão, todo aquele simbolismo de situação que o povo queria acabar com ele, porque era o homem. Sendo o homem mais forte do mundo, o povo queria acabar com ele.
E ali na cadeia ele compreendeu muito sentido. Que fez o quê? Um dia o pessoal zoando com ele, tirou ele da cadeia e foi levar ele no centro de uma sala que tinha muitos fariseus, começaram a zoar com ele, né? Zombar da vida dele. E ali ele falou ainda para o soldado, me coloque próximo de um pilar, para que eu possa, porque ele estava cego, né? Para que eu possa me escorar. E aí colocou ele perto de 2 pilares grandes, né? E ali ele ficou ouvindo toda a zombaria, mas já pensando no que ia fazer. Aonde ele pega aqueles 2 pilares com toda a força dele, que agora ele voltou. Por quê? Porque ele deixou o cabelo crescer e tinha compreendido toda a graça que Deus estava escolhendo ele como filho dele. Ele pegou aquele pilar e derrubou em cima dos fariseus. Ali ele morreu. Mas ali na situação da morte dele, ele, sem hesitar de morrer, não se preocupou dele morrer, porque ele se preocupou em vamos acabar com tudo isso e deixar o nome de Deus honrado. Pois bem, isso aconteceu. Isso aconteceu. Daí em diante não se teve mais rei, porque cada um qual fazia aquilo que houvesse em seu pensamento. Isso tudo nós vimos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. É aonde fala no finalzinho, lá, 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia correto. Que história, né? Fala sério, trazendo para a nossa vida. Sansão, já consagrado a Deus, mas também pecador, muitas vezes promíscuo, em situações da qual deixava se levar pelas emoções, mas ele tinha uma força, que ele ia atrás daquilo que era sacramental da força dele, que era o cabelo no caso ali. Mas para mim e para você, o que é, mulheres? Paramos e pensamos nesse aspecto de maneira muito clara e interna dentro de nós. Até a próxima, não esquece de comentar, se inscrever se você não é inscrita. Um abraço.